querido Pai Celestial, teu servo pede que oremos por ele. É uma pessoa muito abençoada. É gostoso, Senhor, ouvir pessoas que têm o que falar, têm bagagem, têm conteúdo. Quando a gente ouve um homem como o pastor Abner, a gente melhora, cresce, acrescenta na nossa vida. E os 12 dias é um tempo, é um seminário para nós. Nós estamos ouvindo aqui palestras lindas e nos dando tanto crescimento. Nós te louvamos. E mais uma vez, como o Senhor tem usado esse homem em todo o Brasil e fora dele, usa nesta noite aqui mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Sinta-se no Rio de Janeiro. Amém, glória a Deus. E eu aqui diante da igreja quero colocar o nosso ministério à disposição dessa igreja. Quando e quantos dias forem necessários, precisos ou interessantes, nós estamos aqui sempre à disposição de vocês. A amizade que nos une é muito grande. Houve realmente uma aliança entre nós. Houve uma empatia muito grande que a gente tem transformado em aliança. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Amém? Graça e paz da paz do Senhor Jesus. Como eu havia falado ontem, eu não sei se todos estavam aqui. Quantos estão aqui hoje e não estavam ontem? Quantos? Estão hoje e não estavam ontem. E quantos estavam ontem e não estão hoje? Não. Não é isso. Eu me enrolei. Ontem eu falava que hoje a gente falaria sobre oração. E confesso que foi uma luta hoje à tarde, porque eu quase coloquei a minha vontade à frente da vontade do Senhor. Porque confesso que passei a tarde toda querendo mudar a palavra e falar sobre família. Mas o temor do Senhor falou mais alto. O temor do Senhor falou mais alto. Eu gostaria de falar hoje sobre oração. Porque se a gente está aqui em 12 dias de clamor, a gente tem que saber orar. Amém? A gente tem que saber orar. Abra a tua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, vulgo meia dúzia, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Falar de oração é sempre algo que traz muito temor e muito tremor. Porque oração é a maior manifestação de intimidade do ser humano com o seu Criador, com Deus. Então é algo que traz muito temor ao nosso coração. E eu louvo a Deus porque foi essa palavra que Ele me deu e eu gostaria de ser fiel àquilo que Ele ministrou ao nosso coração. Abra comigo a Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 5. Diz assim na versão que eu anotei. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a Deus, que está em secreto. E então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Verso 9. Aqui entra a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na tua cabeça, sentado mesmo, depois dessa oração linda, mas linda do Pai Nosso. Eu gostaria de encerrar dizendo: Pai, pedimos que seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Amados, eu gostaria de falar hoje sobre oração. E nada melhor para falar de oração do que basear a nossa reflexão de hoje nessa oração maravilhosa que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Só que antes de refletirmos sobre a oração do Pai Nosso, eu gostaria de falar de algumas verdades contidas nesta oração. A primeira verdade que eu gostaria de falar sobre ela é que esta oração é um modelo. Ela é um modelo. Ela não é algo que a gente tem que ficar repetindo toda vez que formos orar. Ela é um modelo. Ela tem a espinha dorsal de uma oração que nós deveremos fazer. Ela tem o conteúdo de uma oração que nós deveremos fazer. E mais, esse modelo é o mais confiável que cada um de nós tem, porque foi o próprio Jesus que nos deu, quando ele estava ensinando os seus discípulos como orar, porque ele diz, e vós orareis assim. Era o próprio Jesus que estava ensinando a todos aqueles que são discípulos dele, como nós deveríamos orar. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então esse ensinamento é para mim e é para você. Por isso mesmo é que nós devemos fazer exatamente como ele ensinou. É dela que nós temos que extrair a essência de uma oração eficaz. Uma oração eficaz. Esse modelo de oração que Jesus nos ensinou, ele traz aquilo que não pode faltar, nem na minha oração e nem na tua oração. Amém? Amados, não é por acaso que Jesus inicia essa oração modelo, dizendo, Pai Nosso. Essa oração começa exatamente assim, Pai Nosso. Eu creio que Jesus estava querendo revelar pelo menos duas coisas a cada um de nós, quando ele começa essa oração modelo dizendo, Pai Nosso. A primeira revelação é quando ele diz que Deus é Pai. É a primeira revelação que ele estava fazendo a mim e a você. Amados, ele estava revelando um entendimento que nenhuma outra religião tem do seu Deus. A de que Deus é Pai. Nem mesmo aquelas religiões que têm a mesma raiz que a nossa. Tem esse entendimento de que Deus é Pai. Você vai ver que muçulmanos não tratam Deus como Pai, judeus não tratam Deus como Pai, católicos não tratam Deus como Pai. E tem uma dessas aí que resolveu eleger uma mãe. É para complicar mais ainda. Em vez de pai, eles têm uma mãe. E a segunda grande revelação, que está embutida nessa abertura da oração modelo, é que além de ser Pai, Deus é nosso. Ele não só é Pai, como Ele é nosso. A partir dessa revelação, nós vamos ter necessariamente que ver o próximo como nosso irmão. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Amados, se somos filhos do mesmo Pai, nós temos que tratar o próximo como sendo nosso irmão. Se somos filhos do mesmo Pai, nós temos que nos relacionar com o próximo como nos relacionamos com um irmão. Por isso Deus ensina a chamar o nosso Deus de Pai Nosso. É interessante, nós temos que entender que apesar do nosso Deus se relacionar com cada um de nós de uma forma individualizada, Ele trata com cada um de nós de uma forma individual. Ele trata em particular comigo e com você. Mas apesar disso, a única forma de nos aproximarmos dEle, com certeza de sermos aceitos, é em unidade. Só tem uma maneira de se aproximar de Deus, com certeza no coração de que nós seremos recebidos, é em unidade. Essa oração modelo nos ensina que a condição para nos aproximarmos dEle e podermos ser aceitos por Ele é chamando a Ele de Pai Nosso. É chegando até Ele como corpo, é chegando até Ele como igreja, e é chegando até Ele em unidade.
Como feita essa longa introdução, eu gostaria de compartilhar algumas verdades contidas nessa oração e que, se forem observadas, podem tornar mais eficaz a oração que cada um de nós fizer a Deus. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é princípios de uma oração vitoriosa. Princípios de uma oração vitoriosa. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que está contido nesta oração modelo, é que nós temos que exaltar o nome do Senhor na nossa oração. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus na nossa oração. Isso está nos versos 9 e 10. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, muitos de nós até reconhecemos a santidade de Deus. E muitos de nós até queremos que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Mas no fundo, o que alguns na verdade querem é que Deus faça a vontade deles. Interessante. Na verdade, a oração que eles fazem é para que Deus faça a vontade deles. E não que a vontade de Deus seja soberana. E tem gente que não se limita a pedir. Tem uma moda aí em algumas igrejas que a pessoa tem que determinar o que Deus vai fazer. Não basta pedir não, tem que determinar. Ou seja, a criatura vai orar ao Criador para dizer o que é que o Criador tem que fazer. Eles oram como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo em seu favor. A oração que algumas pessoas fazem é exatamente assim. Eu vejo algumas pessoas orarem e realmente me surpreendo. Tem gente que usa a sua oração para fazer como alguém que chega ao balcão de um saque, para fazer uma reclamação. Você pode comparar tranquilamente a oração que eles fazem com a oração de alguém que chega num balcão, com o pedido de alguém que chega no balcão de um saque, para fazer uma reclamação. Parece que a pessoa reúne todos os documentos que ela possui e que provam que ela está no seu direito, no seu legítimo direito. Então ela pega toda a documentação que ela tem, que prova de que ela está no seu direito, e ela joga tudo no balcão do saque. E se a funcionária do saque não demonstrar boa vontade, a pessoa ainda grita cheio de autoridade. A pessoa diz: se você não resolver o meu pedido, se você não resolver a minha situação, se você não resolver o meu problema, eu te boto na justiça. Tem gente orando a Deus assim. Parece que eles estão impondo alguma coisa ao Criador. E eu encontro gente que se acha no direito de exigir. E a base que eles têm para fazer isso é invocar a sua pretensa santidade. Eles se acham tão santos que eles se veem no direito de exigir algo. Tem gente que na sua oração diz: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Senhor, eu tenho pago o preço. Quem ouve o irmão orar assim, fica em dúvida se foi ele ou foi Jesus quem pagou um alto preço. Porque parece que foi ele. A gente fica na dúvida. Porque ele fala com tanta autoridade que ele tem pago um alto preço. Amados, a nossa busca de comunhão com Deus, através da nossa oração, não pode ter como propósito tocar a Deus para que Ele se incline em nosso favor. A nossa oração não tem o direito de fazer isso. Alguns de nós oramos a Deus para que a nossa oração toque o coração de Deus e Deus se incline ao nosso favor e conceda aquilo que a gente quer. O propósito dessa comunhão que a gente busca em Deus na nossa oração precisa ser o de nos transformar naquilo que Deus espera que a gente seja, amém? A nossa oração não pode ter como propósito trazer Deus para o centro da nossa vontade, mas sim
levar-nos ao centro da vontade dele. É assim que tem que ser a nossa oração. Amém? Amém, igreja? Segundo princípio de uma oração vitoriosa. A nossa oração precisa revelar a Deus a nossa própria vontade. Isso não é pecado. Nós podemos sim revelar a Deus a nossa vontade. A nossa oração pode fazer isso? Sim. O próprio Jesus nos ensina a pedir. Quando nós lemos o verso 8 da oração que ele nos ensinou, a gente pode ter a falsa impressão de que não é necessário pedir, porque no verso 8 está escrito assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Realmente Jesus fala isso. Mas Jesus fala isso para aqueles que ficam repetindo aquilo que já pediram. E ele diz assim: vocês pensam que por muito pedirem, vão ser atendidos. É por isso que ele diz isso. Pedi uma vez, amém. Jesus já ouviu. Ele sabe o que é que você quer. E além do que, nós não podemos ler um versículo isolado. Porque no verso 8 realmente está escrito isso. Mas se você for nos outros versículos, você vai ver no versículo 10. Ele diz: venha o teu reino. Ele está pedindo. Faça-se a tua vontade. Ele está pedindo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele está pedindo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele está pedindo. Livra-nos do mal. Ele está pedindo. O próprio Jesus estava pedindo na oração modelo. Então nós temos o direito de manifestar ao Pai qual é a nossa vontade. E logo depois, em Mateus 7, você vai ver Jesus confirmando isso, quando ele pede explicitamente. Mateus 7,7 fala assim: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, pois todo aquele que pede, recebe. Então ele estava ensinando que a gente tem que pedir. Existe um outro aspecto muito interessante nessa instrução que Jesus nos dá, de que nós precisamos pedir, e que muitas vezes nós não nos damos conta disso. É algo interessante que está embutido nessa orientação que ele dá a nós, de que nós temos que pedir. É porque Jesus permite, olha que interessante, Jesus permite que cada um de nós exerça uma das maiores faculdades que ele nos deu. Quando o nosso Deus nos criou, ele colocou em nós, em mim e você, o livre arbítrio. Todos nós nascemos com a capacidade de escolha. Foi ele que fez com que nós fôssemos assim. Todos nós temos preferências, gostos, vontades. Deus nos fez assim. Se você for aquela passagem do cego, aquele cego que chama-se Bartimeu, cego de Jericó, está em Marcos capítulo 10. Interessante, esse cego vai até Jesus. E ele chega até Jesus depois de uma grande luta. Alguns não queriam que ele chegasse até lá. Houve muita luta para chegar até a presença de Jesus. Aí você vê um cego chegando à presença de Jesus. E a primeira pergunta que Jesus faz a ele: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Alguém pode pensar assim: pô, Jesus estava brincando, né? O cara ralou para chegar até lá. Aí ele chega cego à presença de Jesus. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Sim, pergunta. Ele pergunta. Porque ele deixou essa decisão de dizer o que ele queria na mão dele. Jesus não só permite que a gente faça isso, como ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita o que cada um da gente escolhe. Eu conheço gente que diz: eu não preciso pedir nada. Eu não preciso pedir nada, eu só agradeço. Você conhece alguém assim? Não, eu não peço nada, eu só agradeço. Sinceramente, a mim me parece uma falsa humildade. Ao meu coração soa como falsa humildade. Porque eu acho que todos nós, temos os nossos desejos mais secretos. Todos nós queremos algumas coisas. Então eu acho que para mim é inconcebível alguém dizer: não, pastor, eu não peço nada,
eu só agradeço. Amados, o próprio Jesus nos ensinou que nós deveríamos manifestar a nossa própria vontade. Foi Ele que nos ensinou a fazer isso. Se você for aquele episódio do Getsemane, Jesus manifesta ao Pai a sua vontade. E em pelo menos 3 vezes, no mesmo episódio, na mesma passagem, Jesus diz qual era a vontade dele ao Pai 3 vezes. Acompanhe comigo, está registrado em Mateus 26. Verso 39 está escrito assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Pela primeira vez, Jesus diz: olha, Pai, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. Essa é a minha vontade. Ele manifesta ao Pai qual era a vontade dele. E no verso 42, está escrito assim: e indo, segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Pela segunda vez ele diz: a minha vontade não é essa, Pai, mas eu respeito a tua. Verso 44. E então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Num único episódio, Jesus fala 3 vezes ao Pai qual era a vontade dele. O que eu aprendo com isso? Não existe pecado em revelar ao Pai qual é a nossa vontade. Posso ouvir um amém? Só que nós temos que ter sabedoria. Jesus tinha muita sabedoria para fazer isso. Ele diz assim: Pai, eu tenho a minha própria vontade, mas eu aceito a tua vontade sobre a minha. É assim que nós temos que agir. Amém, igreja? Terceiro princípio de uma oração vitoriosa é que a nossa oração precisa ser a manifestação da nossa unidade. Unidade. Eu não sei se você já reparou, às vezes a gente lê a oração do Pai Nosso, assim como lê algumas coisas na Bíblia, e às vezes a gente não para refletir naquilo que leu. Mas se você reparou ou não reparou, preste atenção que a oração do Pai Nosso é toda ela construída na primeira pessoa do plural. Você não vai ver na oração do Pai Nosso ele falando eu ou meu. Isso não existe na oração do Pai Nosso. No versículo 11 está registrado: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Verso 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus deixa esses versículos registrados, ele estava falando de corpo, ele estava falando de unidade, e eu posso deduzir que ele estava falando de igreja. Igreja só existe em unidade. Sem unidade, a igreja não caminha. Amados, em Mateus 16, 18, Jesus diz que Ele mesmo edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ela quem? A igreja. A igreja. Nós temos que entender que a maior parte das promessas que Deus deixou registrado na Bíblia foram todas para a igreja. Se eu perguntasse a você quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu e você juntos. Porque sozinho nós não somos nada. Igreja é isso, é unidade. Amados, o tempo todo em que Jesus esteve no nosso meio, Ele pregou sobre unidade. Foi uma marca do ministério de Jesus. Em Mateus 18, 19, Ele fala algo que eu gostaria de dar uma outra leitura para o que Ele fala, para nós entendermos um pouco melhor. Mateus 18, 19, Ele fala assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem,
e isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E no verso 20 ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando a gente lê esse texto, a maioria de nós só consegue pensar em concordância. Quando a gente lê esse texto, a maioria de nós só consegue pensar em agir em comum acordo. E a gente até usa esse texto para falar que a gente tem que fazer as coisas em comum acordo. Só que isso não é mal, não é mal. Mas só que Jesus estava sendo muito mais profundo. Jesus estava sendo muito mais profundo quando ele fala sobre isso. Ele estava ensinando sobre unidade no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Amados, o que é essa unidade de pessoas que se reúnem em nome dele, senão igreja? Ele estava falando de igreja. Amado, a única maneira de caminharmos de vitória em vitória é assumindo que somos membros de um único corpo. E que esse corpo é o corpo de Cristo. Amém, amados? Quando a igreja ora unida, gente, milagres acontecem. Você sabia? Quando a igreja ora unida, milagres acontecem. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está em Atos 12. Uma passagem muito rica, porque ela fala exatamente disso. Em Atos 12 diz que nos tempos do rei Herodes, ele começou a fazer uma perseguição muito grande contra a igreja. E ele percebeu que, prendendo alguns líderes da igreja, os religiosos gostavam disso. Os fariseus gostavam disso. Aí ele prende a Pedro. Herodes prende a Pedro. Interessante que na noite que antecederia a morte de Pedro, na noite anterior, aconteceu algo tremendo. Está escrito em Atos 12, 7. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Verso 12, aqui está o milagre da unidade da igreja. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali, orando, intercedendo, clamando para que Pedro fosse solto. E o milagre aconteceu. Deus mandou um anjo e libertou Pedro na cadeia, porque a igreja estava unida, orando, intercedendo, clamando. Amém, igreja? Quarto princípio de uma oração vitoriosa. A nossa oração precisa ser feita por fé. O que tem que alimentar a nossa oração é a nossa fé. A nossa oração tem que ser um ato de manifestação da nossa fé. Só assim ela terá valor. Só assim ela terá resultado. A Bíblia está recheada de versículos que afirmam isso com todas as letras. Eu vou ler 3 versículos desses. Mateus 21, 22 diz, e tudo quando pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tiago 1,6, porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, o poder do nosso Deus, ouça o que eu vou dizer, o poder do nosso Deus é ilimitado. Deus pode tudo. Nem o inimigo consegue impedir o agir de Deus. Mas tem uma coisa que limita o poder de Deus nas nossas vidas. Só tem uma coisa que pode limitar o poder de Deus na minha e na tua vida. Sabe o que é?
é o tamanho da nossa fé. Deus quer realizar muita coisa na vida de cada um de nós, mas Ele só pode ir até onde a nossa fé permitir que Ele vá. Tanto isso é verdade, que a Bíblia diz em Mateus 13:58, que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque o povo daquela cidade não tinha fé. Jesus era o mesmo, mas ali em Nazaré, Ele não pôde realizar muitos milagres, porque faltava fé àquele povo. Por isso nós temos que alargar a cada dia mais a nossa fé, porque ela é o limite da nossa conquista, da nossa vitória. Quanto mais alargarmos a nossa fé, mais nós poderemos desfrutar das bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Deixa eu fazer um parênteses, porque aqui eu vejo algum problema. O único cuidado que nós temos que ter é não confundir fé com autoconfiança. E tem muita gente que se enrola aqui. Fé, ouça o que eu vou dizer, fé é depositar a nossa confiança em Deus. E autoconfiança é depositar a nossa confiança em nós mesmos. Aí faz toda a diferença. Eu encontro gente que é bastante ousada, mas não é porque elas têm fé, não. É porque elas se acham. Elas se acham. E aí elas são ousadas. Mas eu não estou dizendo que você tem que desprezar a tua autoconfiança. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter autoconfiança, sim. Só que o maior cuidado é que a tua autoconfiança não pode ser o combustível das tuas ações. O que tem que ser o combustível das tuas ações tem que ser a tua fé. Em outras palavras, a nossa fé não pode estar depositada em nós mesmos, mas a nossa fé tem que estar depositada em Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé tem que estar depositada. Quinto princípio de uma oração vitoriosa. Nós precisamos pedir com a motivação correta. Amado, isso vai fazer toda a diferença. Tem muita gente pedindo e não consegue, porque a motivação não é correta. Tiago 4:2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Verso 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Amados, o nosso Deus sonda o nosso coração. E Ele sabe, antecipadamente, o que é que a gente vai fazer com aquela bênção que nós estamos pedindo. Nós achamos que vamos usar aquela bênção de uma forma, mas Deus já sabe, antes de nos dar, se a forma que nós vamos usar aquela bênção vai ser boa ou não. E dependendo disso, Ele pode julgar inconveniente nos dar aquela bênção. Você pode estar pedindo um salário maior, porque você quer ser um maior dizimista e um maior ofertante. Mas se Deus sondar o nosso coração e perceber que com esse salário maior, a gente vai comprar um belo carro e vai viajar todo fim de semana e nunca mais aparece na igreja, Ele vai falar: opa, eu tenho que preservar esse meu filho, não vou fazer isso com ele. Não está na hora. Deixa eu tratar um pouco mais com ele para que essa bênção não seja pedra de tropeço. Você pode estar se perguntando o seguinte, por que meu irmão pediu a mesma coisa que eu? E ele foi atendido. E eu ainda não fui. Você sabe que teu irmão pediu algo exatamente igual a você. Ele já foi abençoado. Mas você ainda não foi. Pode ser, meu amado e minha amada, eu não estou afirmando, estou dizendo, pode ser que Deus sondou o teu coração
e viu que você estava quebrando esse princípio. Pode ser que a motivação do teu irmão tenha sido uma. E pode ser que a tua motivação tenha sido outra. Porque Deus leva em conta a motivação com a qual a gente pede alguma coisa a Ele. E se tem uma coisa que nos ajuda nessa hora, é conhecermos a vontade do Senhor. Porque isso nos ajuda a pedir da forma correta. Quando a gente sabe qual é a vontade dEle, a gente tem garantia na Bíblia de que o pedido que nós fizermos será atendido. A Bíblia diz em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Nosso grande desafio é esse, é conhecer a vontade de Deus. Por aí eu afirmo que a busca de uma maior intimidade com o nosso Deus nos levará a conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A busca de uma maior intimidade com Deus nos levará a um nível de excelência. E a pessoa que consegue atingir esse alto nível jamais pedirá algo com a motivação errada. Porque esse nível de excelência que ela atingiu vai dar a ela condições de sempre colocar o seu pedido antes de Deus, antes de pedir a Deus, e ver se realmente é isso que Ele quer. E essa pessoa jamais, atingindo um nível de excelência desse, jamais pedirá com a motivação errada. Amados, eu tenho afirmado com toda a segurança que a motivação correta é tão importante, mas tão importante, que às vezes a gente pede errado. Ouça o que eu vou afirmar. A motivação é tão importante para Deus, que às vezes a gente pede errado. Mas se Ele identificar no nosso coração que a motivação estava certa, sabe o que Ele faz? Ele atende. Ele atende. E quase sempre, quando isso acontece, Deus não dá aquilo que pedimos, porque a gente pediu errado. Mas como a motivação estava certa, Ele atende a nossa necessidade. Ele não atende a nossa oração, mas a nossa necessidade é suprida. Quantos conhecem a ilustração de um rapaz que está sendo perseguido por alguns salteadores que queriam matá-lo? Esse rapaz sai correndo e muitos homens saem atrás dele para matá-lo. E ele corre o quanto pode, ele corre, e aqueles homens atrás para matá-lo. E ele consegue uma certa distância daqueles homens, e ele vê um atalho numa mata, e ele entra por aquele atalho e corre. E ele se ajoelha e fala: Senhor, eu sou teu servo. Eu peço a ti, Pai, que o Senhor coloque uma muralha muito forte na entrada daquele atalho, para que esses salteadores não me alcancem. Amém. Ele abre o olho e olha, cadê muralha? Não tem muralha nenhuma. Ele fica desesperado porque ouve as vozes das pessoas chegando. Ele se ajoelha de novo e fala: Senhor, Pai, cadê a muralha que eu lhe pedi, Pai? Eles vão me matar. Quando ele abre o olho e olha para a entrada do atalho, está sendo desenvolvida ali uma grande teia de aranha. Ele se ajoelha pela terceira vez e fala: Senhor, eu pedi uma muralha e o Senhor me coloca uma teia de aranha. Nisso ele ouve a voz daqueles homens se aproximando. E um chega próximo daquele atalho e diz: aqui não tem outro lugar. Ele tem que ter entrado por aqui. Vamos por aqui que nós vamos pegá-lo. O outro fala: você está louco? Ficou maluco? Tem até teia de aranha na entrada desse atalho. Não passa ninguém por aqui no mínimo há um mês. E eles seguem. E não entram ali. E não pegam aquele homem. A oração dele não foi atendida, mas a motivação estava correta. E Deus supriu as necessidades dele, mesmo não tendo atendido a oração que ele fez.
Amados, o que aconteceu com aquele rapaz, acontece comigo e contigo. Às vezes, quando estamos vivendo alguma dificuldade, ao invés de nós orarmos a Deus, apresentando a Ele o problema, a gente quer ser criativo. A gente bola no nosso coração uma saída para aquele problema. E aí, ao invés de orar a Deus, apresentando o problema, nós passamos a orar a Deus apresentando a solução que nós gostaríamos que Ele desse para a gente. Já não estamos mais fazendo a vontade de Deus. Ao invés da gente apresentar a Ele a solução que Ele gostaria que fosse dada, a gente imagina uma solução e gostaríamos que Ele resolvesse o problema do nosso jeito. Sabia que o inimigo não vai fazer força durante toda a vida para que você faça a vontade dele? O inimigo sabe que você não vai fazer a vontade dele. Por isso ele não vai ficar lutando para te convencer a fazer a vontade dele. Mas ele não desiste. Sabe qual é a estratégia do inimigo? É falar com você assim: você pode, você é capaz, você consegue. Por que é que você tem que orar ao teu Deus? Você sabe como resolver. Faça do teu jeito. Meu amado e minha amada, a partir do momento que a gente tentar resolver o problema do nosso jeito, nós já estamos em apuros, porque nós já deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. A tua vontade, meu amado e minha amada, pode ser boa e pode ser agradável. Mas Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Sexto e último princípio de uma oração vitoriosa. A nossa oração precisa manifestar amor pelo nosso próximo. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. A nossa oração precisa manifestar amor pelo nosso próximo. Em Mateus 5, Jesus nos deixa um alerta. Jesus dá uma nova redação, uma nova interpretação para uma lei de Moisés. Jesus pega a marca do seu ministério, que é a graça, e faz a leitura de um mandamento de Moisés pelos olhos da graça. Mateus 5,43 está assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isto era a lei de Moisés. Aí Jesus vem dar a roupagem da graça. Ele diz assim no verso 44, mas eu quem? Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, amar aqueles que nos perseguem vai fazer de mim e de você ser reconhecidos por Deus como filhos dele. E ainda diz mais, se vocês amarem somente aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. O desafio não é amar quem ama a gente. Isso qualquer um faz. Amados, pedir por familiares, parentes, irmãos em Cristo, pedir pelos amigos, é fácil. Até os ímpios fazem isso. Eu ouso dizer mais ainda. Até marginais, traficantes, assassinos, fazem o bem para aqueles que lhes são queridos. É verdade isso, amém? Até quem é mau faz bem para aqueles que gostam. Jesus falou, não há nenhuma virtude nisso. O desafio é pedir por aqueles que carecem da graça de Deus. O desafio é pedir por aqueles que nos desejam mal. Esse é o desafio. Jesus estava dizendo que o que ia distinguir a gente dos demais era agir assim. O que ia fazer com que o mundo nos reconhecesse como filhos de Deus era agir assim. Somente quando passarmos a tratar o nosso próximo como nosso irmão, aí nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. E você pode estar pensando assim, mas pastor, peraí.
Jesus é Deus. Ele consegue fazer isso. Eu sou humano, eu sou pecador, eu sou limitado, eu não tenho condições de agir assim. Eu não consigo. Me fez mal, eu vou querer mal. Posso nem fazer mal, mas eu vou querer mal. Eu não consigo. Eu poderia usar aqui a parábola do bom samaritano, que Jesus ensinou muito bem como é que nós deveríamos agir. Mas você poderia falar assim, mas espera aí, isso é uma parábola. Não existe uma pessoa real nessa parábola, é uma parábola. Então eu vou usar uma pessoa real. A Bíblia relata a história de um homem chamado Jó. Jó era uma pessoa real. E a Bíblia diz que ele tinha 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Se você ler o livro de Jó, você vai entender que esses que a Bíblia chama de amigos, tinham comportamentos muito mais de inimigos do que de amigos. O comportamento deles não se assemelhava ao comportamento de um amigo. Era um comportamento de amigo da onça. Mas ainda assim, a Bíblia diz, em Jó 42:10, depois que Jó orou por Elifaz, Bildade e Zofar, seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Que maravilha, gente. Acho que você não entendeu. Deus deu em dobro a Jó tudo o que ele tinha antes, no momento em que ele resolveu orar por aqueles que o atrapalhavam a caminhada. Se não for por uma questão de fé cristã, pelo menos por inteligência, gente. Porque a gente sabe que dá certo. Dá certo. Amados, é justo, ouça, é justo pedir algo em oração para nós mesmos. Não há problema nisso. O problema começa a acontecer quando nós só oramos, mas só oramos por nossas causas. Só oramos por nossos problemas. Só oramos por nossos alvos. E nós nos esquecemos do próximo. Nós nos esquecemos de colocar a nossa fé à disposição daqueles que estão fracos na fé, estão carecendo das nossas orações. Aí é problema. Quantos creem que Deus nos abençoa para que nós sejamos abençoadores? Deus nos abençoa na medida em que nós formos abençoadores. Gente, Deus não quer ver seus filhos como represas. Ouça a comparação que eu vou fazer. Uma represa retém todas as águas que chegam até ela. Deus não quer ver seus filhos como represa, que retenham todas as bênçãos que cheguem até nós. Ele não quer ver a gente assim. Deus quer ver a cada um de nós como o leito de um grande rio caudaloso, por onde passam muitas águas. Elas passam por nós, nós nunca ficaremos sem, mas elas continuam regando outras terras, abençoando outras vidas, cumprindo o seu propósito. Eu gostaria de concluir essa reflexão, deixando um alerta para a igreja, em cima desse mesmo sexto cuidado. A de que a nossa oração precisa manifestar amor pelo nosso próximo. Que nós possamos nos importar com a vida daqueles que estão perto. Porque tem gente que está muito perto de nós, mas não estão próximos. Que nós possamos fazer com que todos aqueles que estão perto se tornem próximos. E que possamos tratar aqueles que estão próximos como irmãos. É assim que Deus quer ver eu e você tratando aqueles que estão próximos. Só assim nós seremos vistos, seremos chamados, seremos reconhecidos como igreja. É assim que nós vamos corresponder ao chamado de Jesus. Amados, a igreja jamais cumprirá o seu papel se ela não reconhecer que precisa caminhar em unidade. Ouça o que Jesus diz em João 17:23.
Jesus diz assim: eu neles e tu em mim. Jesus estava falando que ele se colocaria em nós, assim como o Pai estava nele. E completa o versículo dizendo assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Amados, esse versículo aqui é tremendo. Eu posso conjecturar dizendo que a falta de unidade na igreja vai colocar em dúvida a deidade de Cristo. Porque a Bíblia diz que o que vai fazer com que ele seja reconhecido como o Cristo é a nossa unidade, é a unidade da igreja. Isso vai fazer com que aqueles que não conhecem a Cristo o reconheçam como Senhor da igreja. Amados, se a igreja soubesse o poder que existe na unidade, nós não sofreríamos tantas baixas, tantas baixas, tantas baixas. Eu gostaria de levá-los a refletir sobre esse compromisso com o próximo, olhando para uma passagem bastante conhecida da Bíblia. Uma passagem bastante conhecida da Bíblia, você não precisa abrir a Bíblia porque você conhece ela de cor. Amados, quando nós lemos a história de Abel e de Caim, geralmente nós focamos somente nas ofertas que eles fizeram. Na oferta que Abel fez e na oferta que Caim fez. Quando se fala de Abel e de Caim, nós só pensamos em oferta. E ainda tem alguns entendidos aí que começam a especular sobre o que tinha na oferta de Abel que não tinha na de Caim. Será que houve? Por que Deus aceita a oferta de um e Deus não aceita a oferta de outro? E o que Deus estava rejeitando? Ouça o que eu vou afirmar. O que Deus estava rejeitando não era a oferta de Caim. Que isso, pastor? Eu vou repetir. O que Deus estava rejeitando não era a oferta de Caim. O que Deus estava rejeitando era o comportamento de Caim. Ele estava rejeitando a pessoa e não a oferta. Era o comportamento de Caim que desagradava profundamente a Deus. Você quer ver onde isso está registrado? Depois de Caim ter matado Abel, Deus vem até ele e o interpela, fazendo a seguinte pergunta. Está registrado no Gênesis. Depois você confirma, vai lá e olha. Isso está bem claro no Gênesis, você conhece o texto. Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Deus vai a Caim e pergunta: cadê o teu irmão Abel? Cadê ele? Sabe o que ele responde? Que coisa terrível. Olha a resposta de Caim: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Isso é problema dele. Ele é que dê conta de si. Quantas vezes nós fazemos isso, amados? A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Foi exatamente isso que Caim fez. Eu não sei. Eu não sou o responsável por meu irmão. Vá perguntar a ele. Isso não é comigo, não. Vamos ficar em pé, eu estou terminando. Meu irmão e minha irmã, em algum momento, ouça o que eu vou te dizer, em algum momento da tua caminhada cristã, Deus vai te fazer exatamente essa mesma pergunta. Em algum momento da tua caminhada cristã, se é que ele ainda não fez, em algum momento da tua caminhada cristã, Deus vai te fazer essa pergunta: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Amados, nós precisamos reconhecer que nós pertencemos a uma família. E Deus preza a unidade da família.
E nós temos que reconhecer que nós pertencemos a uma igreja. E Deus preza a unidade da igreja. A verdade é que Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão? E Caim não soube responder a Deus, onde estava o irmão dele. Se Deus te perguntasse hoje, se Deus te perguntasse hoje, meu servo, minha serva, onde está aquele colega teu de trabalho, que você já olhou para ele tantas vezes, e nunca o convidou para vir uma vez sequer à casa do Senhor para ouvir uma palavra? Se Deus perguntasse a você, onde está aquele vizinho teu, que você sabe que carece da graça de Deus, que anda em dificuldades, fazendo tudo que é mal, que você conversa com ele de vez em quando, mas nunca ousou falar de Cristo para ele. Se Deus perguntasse a você, onde está aquele cunhado, aquela cunhada, aquele primo, aquela prima, aquele tio, aquela tia? Onde está aquele parente teu que você nunca o trouxe à casa do Senhor para ouvir uma palavra sequer da parte de Deus? Meu amado e minha amada, se Deus te perguntasse, minha amada, onde está o teu marido? Você tem vindo tantas vezes à casa do Senhor, mas você vem sempre sozinha. Se Ele perguntasse para você, meu irmão, onde está a tua esposa? Você desistiu dela. Se Deus perguntasse para nós hoje, meu filho, o que você tem feito com tudo aquilo que eu tenho te dado, nesses anos todos que você tem congregado na minha igreja? O que você tem feito com a capacitação que eu tenho te dado? Se Deus perguntasse para você hoje, meu servo, minha serva, onde está o teu filho? Onde está a tua filha que não está aqui do teu lado? O que você tem feito? Tem ajudado a trazê-lo, a trazê-la? Ou tem atrapalhado a vinda dele ou dela para estar congregando com você ao teu lado num banco desse? Eu sei que tem muita gente que daria a vida para ter o seu filho ou a sua filha servindo a Deus ao seu lado. Mas a muitas dessas pessoas falta estratégia para fazer isso. A verdade é que em algum momento da tua caminhada cristã, Deus vai perguntar a você, onde está o teu irmão? E você não poderá dar a resposta que Caim deu. Caim disse, sei lá eu, que tenho a ver com meu irmão, isso é problema dele. Amados, isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja não é isso. Igreja é unidade. Unidade. Eu tenho que dar conta do meu irmão, sim. Quando Deus me perguntar onde está o meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu vou ter que dar conta a Deus. Se você é uma dessas pessoas que carece dessa visitação poderosa de Deus, para ter ao teu lado, congregando aqui nessa igreja, uma pessoa querida, amada, mas que você até hoje não conseguiu fazer isso. E tem gente aqui que nem sequer sabe se conseguiria ou não, porque até hoje não tentou. Até hoje se acovardou e não fez isso. Deus está dizendo para você o seguinte: eu passo, porque eu coloco as palavras na tua boca. Se dirija a ela, que eu te instruo, eu te capacito, eu te visito. Tem gente querendo que os seus filhos
estivessem aqui ao seu lado, mas até hoje não conseguiram essa bênção. Eu fecho aqui, orando pela vida daqueles que quiserem ser visitados poderosamente por Deus hoje, para sair daqui compromissados com Ele, em dar um passo em direção àqueles que estão perto, e fazer de cada um desses que estão perto, pessoas que estejam próximas, e que a partir daí, passe a tratar essas pessoas que estão próximas, como se fossem irmãos, para que um dia, pela graça de Deus, eles realmente sejam irmãos em Cristo Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Vem à frente, eu quero orar pela tua vida. Mas eu não tenho dúvida de que essa hora é uma hora de luta. Se tem uma hora que o inimigo se levanta de uma forma impiedosa, é numa hora dessas onde ele sabe que, uma vez tomada a decisão, e uma vez revestido pelo poder de Deus para fazer algo, aquilo que se propõe fazer no coração, Deus honra e Deus faz. Então o que ele mais faz nessa hora é nos desencorajar para que a gente saia do lugar e dê um passo de fé para vir até aqui. Porque ele sabe que a hora que nós nos dispusermos a fazer a vontade dele, a vitória é certa em nome de Jesus. Eu só conheço dois tipos de pessoa em Cristo Jesus: aqueles que perseveram e vencem, e aqueles que desistem e perdem. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que é possível, se você colocar a tua fé, a tua vida, a tua comunhão com Deus à disposição de quem quer que seja. Deus pode te usar, e Deus pode fazer uma grande obra junto a uma pessoa que você sequer creia que é possível alcançar. Deus pode. Quem crê verá a glória de Deus. Na tua cabeça, comece a falar com Deus e coloque no teu coração essa pessoa que você gostaria de trazer à casa do Senhor para ouvir uma palavra da parte de Deus e se render aos pés do Todo-Poderoso, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não tenho dúvida de que tem gente aqui que num curto espaço de tempo irá procurar o pastor Jorge para testemunhar de um milagre que experimentou, simplesmente porque decidiu no seu coração que iria fazer aquilo que Deus tem instruído, mas que até agora não fez. Eu não tenho dúvidas disso, de que essa casa se encherá da glória do Senhor, e a fé de muitos será alargada em ver Deus cumprindo a sua palavra na tua vida. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos. Deus, estão aqui todos quantos ouviram a tua palavra, deram crédito à tua palavra, saíram dos seus lugares e vieram até o altar manifestar publicamente que têm fé para crer, que verão a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Honra a fé dos teus filhos, faz com que eles possam viver para desfrutar desta bênção e que possam testemunhar e alargar a fé de muitos, para que todos se disponham a sair rumo àqueles que ainda não foram alcançados pela graça redentora de Cristo e possam aceitá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Faz com que teus filhos possam ter muitas bênçãos para contar, e isso aumente a fé deles próprios, e que a partir de hoje, todas as vezes que eles orarem, eles possam se lembrar que a nossa relação com Deus é pautada por princípios, e que se cumprirmos os seus princípios, teremos vitórias. Se quebrarmos os seus princípios, teremos derrotas. Faz com que teus filhos se lembrem de tudo aquilo que é necessário estar numa oração vitoriosa, e que a partir de hoje, tudo aquilo que teus filhos colocarem diante do Senhor,
possa ser alvo de toda a tua atenção, do teu cuidado e da manifestação do teu poder em favor da vida deles. Eu peço que seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor.